Hoje o papo vai ser descontraído. Estamos chegando no final daqueles 30 vídeos em 30 dias e eu vou contar um pouco sobre nós, sobre a nossa família. Vocês têm bastante curiosidade, eu recebo muitas perguntas sobre o que a gente fazia antes, o que a gente faz agora, como é que a gente chegou aqui. Então, vai ser um videozinho para contar um pouco de nós, ok? Então, pessoal, eu sou a Georgia, este é o canal Inspira-te. Eu tenho 37 anos, sou formada em administração de empresas no Brasil, mestre em projetos internacionais, em gestão de projetos internacionais pela Sorbonne. Sou casada com o Felipe, que tem 33, acho que é 33. Gente, esqueci a idade do meu marido. 33 ou 30, não, 34 anos, ó, 34 anos. Felipe era contabilista, né? No Brasil, tinha um mestrado também em contabilidade e custos. E somos pais do gordinho, fofinho, maravilhoso, Gabriel, que fez 8 anos. Eu trabalhei com gestão de projetos, principalmente de TI, durante 18 anos no Brasil. Comecei aos 18 anos a trabalhar com isto. Fiz faculdade, certificações, mestrado, enfim. Trabalhei com projetos de TI também na França, onde eu fiz o meu mestrado. Eu morei 5 anos em Paris, me formei em francês, depois me formei no mestrado, né? E fui trabalhar, trabalhei em startups, trabalhei na SNCF, quem conhece a empresa de trens, né, do TGV lá da França. Morei 5 anos lá, voltei para o Brasil no final de 2010, em novembro de 2010. Antes de voltar para o Brasil, eu e minha mãe, Dona Tânia, minha véia, que tem 69 anos, fez essa semana, inclusive, que mora aqui conosco, né? A gente fez um mochilão pela Europa, nós já tínhamos viajado em alguns países e fizemos um mochilão pela Europa. E foi aí porque minha mãe já conhecia, mas que eu conheci Portugal. Conheci Portugal em 2010. Eu vim em setembro de 2010 para Portugal, passei 15 dias aqui com ela. Foi uma viagem muito legal. Começamos com Lisboa, ficamos uma semana em Lisboa, ficamos na Alfama. Na época, a Alfama não era nem um pouco parecida com o que ela é hoje, né? Eu tenho uma coisa muito interessante, que nós chegamos no aeroporto e o taxista não queria nos deixar no nosso hostel que ficava na Alfama, que ele dizia que era um lugar muito perigoso e que não era um lugar para mulheres sozinhas. E mesmo assim nós adoramos a cidade, adoramos, passeamos, foram dias assim muito bons. Eu tinha aquela impressão de Portugal da década de 70 que os pais dos meus amigos que eram portugueses me contavam, e daí eu tive outra visão, né? Lógico, 10 anos atrás Portugal era bem diferente do que é hoje, mas mesmo assim eu me encantei com a cidade. Conhecemos Sintra, Cascais, depois fomos para o Porto, conheci ali o Porto também. Então foram dias bem legais, uma viagem, e aí Portugal meio que nasceu para mim assim, eu descobri Portugal nessa viagem, né? Eu descobri um Portugal completamente diferente da ideia que eu tinha. Voltei para o Brasil e continuei trabalhando. O Felipe trabalhava sempre com controladoria e custos e indústria. Nos conhecemos lá. Somos casados, vai fazer 3 anos apenas. E trabalhamos juntos. Nós tínhamos uma vida muito estável no Brasil. Os últimos 2 anos em que eu estava trabalhando lá, eu trabalhei muito ligada a investimentos, a projetos, muito da área de tecnologia. Mas nós tínhamos o desejo, desde quando nós nos conhecemos, de vir para a Europa. Na ideia inicial era vir, eu faria um doutorado, ele faria um mestrado, e o Gabriel ia, né, aproveitar alguns aninhos aqui, 2, 3 ou 4 anos, tendo uma nova experiência de vida para uma criança. Tudo mudou quando
Eu e o Gabi, nós sofremos uma tentativa de sequestro com arma apontada na minha cabeça e meu filho atrás, enfim, já contei essa história aqui antes. Ali tudo mudou. Ali nós decidimos que não dava mais para ficar no Brasil. Isso aí foi em 2016. Nós, na época, já estávamos estudando para vir morar em Portugal para fazer o doutorado e o mestrado. Nós começamos a estudar sobre Portugal em 2015. A minha mãe passou 45 dias aqui e ela voltou apaixonada e, como naquela época nós pensávamos em vir para a Europa estudar, Portugal era um dos países e depois da viagem da minha mãe nós decidimos que viríamos para Portugal mesmo. A gente estava entre Portugal e a França porque foi onde eu fiz todo o meu mestrado, onde eu vivi, e é um dos países que eu mais gosto. Então decidimos por Portugal, começamos a estudar, tudo naquela questão de vir como estudantes, né? Esse fator mudou o nosso plano. Então, se antes nós estávamos nos planejando financeiramente, principalmente, né, na questão de estudos, nós mudamos para vamos viver de fato, né? Não vai ser um período de 2, 3 ou 4 anos. Vamos para lá e vamos refazer a nossa vida. E aí a gente mudou também o que nós imaginávamos fazer aqui em Portugal. Porque o plano inicial era estudarmos e trabalhar na nossa área, né? Eu, pela questão de línguas, pela questão das minhas certificações, de ter 4 anos de experiência em Paris, eu sabia que seria um pouquinho mais fácil conseguir trabalhar na minha área. E o Felipe tem muitas certificações também na área dele, que são bem fortes, assim. Então, nós pensávamos nisso, porém, nós vínhamos de 2 planos de carreira muito fortes lá no Brasil, em que nós 2 trabalhávamos em empresas muito grandes, éramos executivos dessas empresas e tinha aquela vida absurdamente estressante que durante 2 anos eu saía de casa, o Gabriel estava dormindo, e eu voltava para casa, o Gabriel estava dormindo. Eu só curti o Gabriel no final de semana durante 2 anos. E aquilo ali não era uma vida que eu queria. Eu e Felipe, a gente conversava muito sobre isso, que a vida que nós estávamos vivendo lá no Brasil não era a que nós queríamos ter aqui. Então nós decidimos recomeçar de uma maneira completamente diferente. As obras, né, as remodelações já faziam parte da nossa rotina de final de semana, era um dos nossos hobbies, né? Aquela coisa de fazer para os amigos, para a família, e nós decidimos nos aperfeiçoar. Então fomos estudar, né? O Felipe fez curso, eu também fiz curso, e a nossa ideia inicial era vir para cá, comprar um imóvel, remodelar, revender, comprar um outro imóvel, remodelar, revender e por assim vai. E no início a gente não sabia muito bem como fazer, começamos com o nosso primeiro apartamento, fazendo isso, só que nós vimos que em vez de revender, nós poderíamos arrendar. Então começamos esse negócio, fomos estudando mais sobre o mercado imobiliário, sobre o mercado de investimentos aqui, sobre leis, sobre tributos, enfim, né? Não foi só decidimos fazer e fomos fazer, nós estudamos muito, criamos planos de negócios, fomos ver as viabilidades de cada um daqueles negócios e assim começamos. E hoje a gente trabalha com os imóveis, temos imóveis de clientes que a gente faz a mesma coisa, temos uma empresa de remodelação, eu tenho uma consultoria de investimentos imobiliários em que eu faço compras de imóveis para investidores e já temos outros planos, né? E assim, pensamos sempre em fazer coisas para nos manter aqui, mas também fazer coisas que não atrapalhem a nossa vida pessoal, né? A nossa rotina. Nós trabalhamos juntos, então casais que trabalham juntos sabem como é difícil ter aquele momento trabalho e o momento casa, né? Mas tá dando tudo certo, graças a Deus, graças ao nosso trabalho também.
Mas uma das coisas que a gente sempre para e analisa é a qualidade do nosso tempo em família. Então, se a gente trabalha menos que no Brasil, não, a gente não trabalha menos que no Brasil. A diferença é que agora eu consigo jogar com os meus horários, porque no Brasil nós precisávamos estar presentes dentro de uma empresa e passávamos o dia em reuniões infindáveis e às vezes eu chegava 2 horas mais cedo no trabalho e saía 2 horas mais tarde para poder dar conta de tanto e-mail, tanta reunião, enfim. E hoje nós continuamos trabalhando tanto quanto lá, a diferença é que a gente consegue remanejar, que a gente consegue bloquear a agenda uma semana se a gente quiser viajar, que vão ter finais de semana que nós trabalhamos integral, mas assim, a gente passa muito tempo mais em família, né? Com o Gabriel do lado, o Gabriel vai para as obras com a gente, visita imóveis com a gente. Então, sempre que me perguntam dessa mudança, né? Porque realmente é uma mudança que para nós não foi dolorida, nem um pouco, foi assim, uma coisa pensada, trabalhada, planejada, e foi um verdadeiro alívio, sabe? Não ter mais aquela corrida eterna naquela rodinha do hamster que tu fica correndo, correndo, correndo e tu trabalha, trabalha, trabalha. E se tu tá ganhando dinheiro, a pessoa que te contratou tá ganhando muito mais dinheiro e tá te exigindo cada vez mais e nada é satisfatório, nada é suficiente, por mais que tu vista a camisa, né? Eu não gosto dessa coisa do vestir a camisa, mas a gente chegou num ponto de carreira no Brasil que eu já estava chegando num ponto que eu não conseguiria mais subir, por N motivos. Mas que a rotina de trabalho estava muito estressante e que a nossa rotina familiar estava caótica porque a gente não conseguia aproveitar a vida em família. E quando a gente decidiu vir para Portugal, a gente decidiu que a nossa vida seria diferente, que independente do tempo que nós trabalhássemos aqui, o nosso tempo em família seria diferente. Nós faríamos coisas diferentes e nós teríamos tempo de qualidade. Não era aquela coisa de não tem opção, vamos para um shopping ou vamos numa praça um pouquinho e vamos voltar para casa. Então, esse 1 ano e meio quase que nós estamos aqui em Portugal, ainda tem muita coisa que nós queremos fazer, muitas coisas que precisamos ajustar nessas rotinas de família, mas a gente tem certeza que está indo pelo bom caminho, né? E por que eu quis contar um pouco da nossa vida aqui? Porque eu recebo muitas perguntas, principalmente ali o pessoal que nos acompanha no Instagram. Eu recebo muitas perguntas de como é que a gente conseguiu mudar desse tipo de carreira de executivo para algo como construção, né, e obras, que é completamente diferente. E a gente brinca que a gente continua trabalhando na mesma área que nós trabalhávamos no Brasil, porque eu continuo fazendo gestão de projetos, porque a compra de um imóvel é uma gestão de projeto, a remodelação de um imóvel é uma gestão de projetos, a gestão de um imóvel é uma gestão de projetos. Então, assim, eu continuo fazendo gestão de projetos. A diferença é que agora é para mim. E o Felipe continua fazendo análise de custos, continua fazendo planilhas, orçamentos, controlando custos, controlando os orçamentos. Então a gente só remanejou todos os nossos conhecimentos acadêmicos e profissionais de uma área para a nossa própria empresa e focando no nosso bem-estar. Se eu pudesse ter feito isso antes, eu teria feito. Eu acho que o ganho de qualidade que nós tivemos, o ganho de qualidade de vida e de tempo que nós tivemos é imenso, assim. Mesmo se o Gabriel passa muito mais tempo na escola, porque no Brasil ele ficava só meio período, né? E aqui ele passa integral. Lá a gente não conseguia aproveitar o tempo que ele não estava na escola, e nós não conseguimos aproveitar. O Felipe até conseguiu aproveitar mais do que eu. Mas aqui a gente prioriza muito o nosso tempo em família, assim. E eu acho que por nós não estarmos atrelados a uma empresa, a um empregador, é mais fácil.
porque a gente consegue ajustar o nosso trabalho ao tempo que nós temos em família, aos nossos planos de família e de trabalho também. Então é uma questão de tentativa e erro e de ajustes constantes, né? E a minha mãe entrou nisso desde o início. Quando nós começamos a falar que iríamos vir para Portugal, ela disse, eu vou junto. E sempre foi um sonho da minha mãe morar no exterior. Quando eu morava em Paris, a minha mãe ainda trabalhava, naquela época ela não era aposentada, né? Minha mãe se aposentou acho que com 62 anos, 61, 62 anos. Então, naquela época que eu morava em Paris, a minha mãe não pôde morar comigo lá. Ela foi me visitar e tirou férias, mas não pôde morar comigo. E depois, ela, em 2015 ou 2016, ela foi para a Sorbonne também fazer um curso de francês, ficou morando em Paris acho que 2 ou 3 meses. Foi uma pequena experiênciazinha, mas ela sempre teve o sonho de morar na Europa. Ela conta, né, que era uma coisa que para ela era um sonho muito distante. Porque se a gente for pensar, assim, minha mãe tem quase 70 anos, né? As facilidades que nós temos hoje em imigrar são muito maiores do que naquela época. Então minha mãe tinha um sonho, mas que ela nunca pôde realizar. E quando a gente falou que a gente vinha, ela disse, eu vou junto e vou. E a minha mãe veio mais cedo, como o pessoal mais antigo aqui sabe, né? Minha mãe veio 4 meses antes do que nós, veio tendo a visão dela de turista. Ela morou em Corroios, num quarto de Airbnb durante 4 meses. Ela pagava naquela época, em 2018, 595 euros por mês num quarto de Airbnb. E ela ficou 4 meses tentando desenrolar a documentação dela, tentando se virar, nos ajudando à distância, né? Porque ela era nossos olhos aqui em Portugal, procurando nosso primeiro imóvel. O meu irmão tem uma frase que ele falou para ela o dia que ela veio para Portugal, que é tu és o nosso farol nas novas terras, né? Então, ela realmente foi o nosso farol aqui e da família inteira, né? Então, eu sou uma privilegiada de ter a minha mãe conosco. E agora ela está no Brasil, em férias, curtindo o calor. A minha mãe tem pavor de frio, pavor de frio. Então ela foi em novembro para lá, tá voltando só no final de março. E eu acho que a minha mãe é o melhor exemplo de um aposentado que consegue viver a vida da melhor forma. Ela passa 8 meses por ano aqui em Portugal. Ela viaja por aqui, ela viaja pelos países vizinhos, tá sempre fazendo alguma coisa, um curso, uma aula de natação, alguma coisa. Ela tá sempre envolvida em alguma coisa aqui durante 8 meses. E quando chega o frio, ela vai para o Brasil curtir as praias, curtir os filhos que ficaram lá, né? A família, os amigos que ficaram lá. Então, minha mãe está curtindo a aposentadoria dela da melhor forma possível, eu sempre falo para ela. E nós somos privilegiados porque ela mora aqui com a gente, ela tem a casa dela, o canto dela, mas é a 5 passos da minha, né? Então é isso. Eu achei que eu ia fazer um vídeo mais curto, mas eu sou uma pessoa que se me deixar eu falo e não termino nunca. Mas eu quis contar um pouquinho para vocês então da nossa vida, da onde a gente veio, porque nós viemos para cá e o futuro a gente vai construindo aos pouquinhos. Não sei se daqui a 5 anos eu vou estar aqui em Portugal, não sei se daqui a 10 anos eu vou estar na Europa, não sei. Sei que eu estou aproveitando muito o nosso presente, pensando no que a gente vai fazer ali para frente e tendo certeza que a gente teve um ganho de qualidade de vida imenso e que tudo que nós estamos proporcionando para o Gabriel, essa experiência que ele está tendo, é algo que vai enriquecer cada vez mais a vidinha dele e que vai ser uma coisa que ele vai levar para o resto da vida. Então, beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha história
da nossa história. E até amanhã. Tchau, tchau.